Hello guys, what's up? Ei pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, na medida do possível, né? Então, eu trouxe essa apresentação que vocês já tiveram acesso, já conhecem, mas eu trouxe como uma forma de revisar alguns pontos sobre este tópico gramatical que é o present simple, ou simple present. Vamos começar? Então, vamos relembrar. Use of present simple. Os principais usos para o presente simples. Então, né? Quando eu vou usar o present simple, o verbo no presente? Para falar sobre verdades de forma geral, fatos, estados permanentes. Por exemplo, I live in London. Eu moro em Londres. Então, assim, eu moro em Londres, o moro, assim como no português, o verbo está no presente. A sua forma em inglês, live, está no simple present, certo? I study at IFES Barra de São Francisco. Eu estudo no IFES Barra de São Francisco. Nós usamos também para falar sobre hábitos. Ah, coisas, né, que nós fazemos no nosso cotidiano, ações, hábitos, coisas comuns. I play football every Tuesday. Eu jogo bola, futebol, né, toda terça-feira. Então, é o que? É um hábito, um costume que eu tenho de fazer, que é jogar o futebol neste dia da semana. Nós também usamos o present simple for timetables. O que é isso? Horários. My flight leaves at 9 o'clock. O meu voo sai às 9 horas. Ou poderia ser My bus leaves at 9 o'clock. O meu ônibus parte às 9 horas. Então é muito comum, né, comum usar o present simple para horários também, assim como no português. Então aqui eu trouxe uma imagem, uma descrição. I live in London. Eu moro em Londres. Então aqui nós temos o live, está no present simple. I play football on Tuesdays. Eu jogo futebol às terças-feiras. Play, o verbo está no simple present. My flight leaves at 9 o'clock. Leaves, parte, né? Sai às 9 horas. Mais um verbo no present simple. Então, eu trouxe essa, esse, esses conjuntos aqui, digamos assim, né? Para poder resumir as principais características, né, do present simple, né? Estados permanentes, hábitos e horários, né? Keywords. Keywords são geralmente palavras-chave ou advérbios, né, que acompanham as minhas frases no presente, quando eu faço uso do simple present. Então, expressões como every Monday, every week, every month, que é toda segunda, toda semana, todo mês. On Tuesdays, on Sundays, às terças-feiras, aos domingos, né? Expressões, advérbios de tempo que reforçam o quê? O meu hábito. In the morning, in the afternoon, in the summer, de manhã, à tarde, no verão, at Christmas, at Easter, no Natal, na Páscoa. Então, é comum essas expressões, esses advérbios temporais nas frases com simple present, ok? E outros advérbios de frequência são esses que acompanham. Always. Acredito que vocês fazendo as atividades do livro didático, vocês se depararam com uma tabela parecida com esta, né? Que trazem, a tabela trazia esses advérbios de frequência. Always, sempre. Usually, geralmente. Often,
frequentemente. Often acontece com menos frequência que usually. Sometimes, às vezes, né? Seldom, raramente. Never, nunca. Então, galera, advérbios de frequência também são palavras-chave. Quando eu falo palavras-chave, são para quando vocês se depararem com um texto, e se for para localizar lá verbos no presente, vocês podem checar, buscar essas palavras-chave. Por quê? Vai facilitar a leitura. Vocês conseguirão identificar os verbos no presente, porque eles geralmente vêm perto, eles são acompanhados desses advérbios de frequência, né? Dessas palavras-chave. Então, I always have breakfast. I always have breakfast. Eu sempre tomo café da manhã. Então, é um hábito que eu faço com frequência, né? É minha rotina. Eu sempre tomo café da manhã. Então, vocês perceberam que o verbo aqui no simple present é o quê? É o have. Always, que é o advérbio, ele antecede. Ele vem antes do verbo principal. I usually do my homework in the afternoon. Eu geralmente faço minha lição de casa à tarde. Do my homework. Faço a minha lição de casa. Usually, geralmente, ele vem antes do advérbio. Perdão, antes do verbo. Certo? I often eat fish. Eu frequentemente como peixe. Ou eu como peixes, né, frequentemente. Vejam bem que em inglês o advérbio ele vem antes do verbo no simple present. Porém, quando se trata de verbo to be, ele vem depois. I am never late for school. Eu nunca estou atrasado para a aula, para a escola. Estão vendo que quando o verbo é to be, quando é o verbo to be, o advérbio de frequência vem depois. Porém, quando é o advérbio, quando são verbos no simple present, ele vem o quê? Antes, estão vendo? Então, esses verbos, esses advérbios, eles são chamados de keywords. São os advérbios de frequência que acompanham, né, as frases no simple present. Então, eu trouxe aqui esse quadro, essa tabelinha, com o verbo to work, que é o verbo trabalhar. Então, eu tenho aqui frases, né? Affirmative ou positive. Eu tenho interrogative ou question. E tenho negative, que seriam frases na forma afirmativa, frases na forma interrogativa e frases, né, na forma negativa. Percebam que na hora de conjugar o verbo, ele sofre poucas alterações. Por isso que os nossos amigos, os gringos, né, os americanos, quando eles tentam aprender português, essas línguas latinas, né, que tem conjugação, flexão, né, principalmente conjugação, eles encontram dificuldade. Porque no inglês não tem isso. Lembra do verbo trabalhar em português? Vamos conjugar no presente. Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha, nós trabalhamos, vós trabalhais. Vejam que para cada sujeito, para cada pronome, eu altero o meu verbo. No inglês não tem isso no presente. Só tem uma mudança quando é terceira pessoa, mas é algo mais, digamos, ortográfico, nem seria conjugação. Por isso que é mais fácil. Né? Que é uma regrinha que você já conhece. Quando o sujeito for terceira pessoa, o que eu acrescento ao final do verbo? O S, na forma afirmativa. Então, I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Então, a única alteração, a única mudança é acrescentar o S ao final do verbo
quando o sujeito for terceira pessoa. He, she, it. Isso na forma afirmativa. E quando eu vou fazer uma pergunta, uma question, eu vou usar os dois auxiliares, o do e o does. Eu somente vou usar o does quando o meu sujeito for terceira pessoa do singular. He, she, it. Do I work? Do you work? Você trabalha? Does he work? Does she work? Does it work? Ele trabalha? Ela trabalha? Estão vendo que a alteração só foi para a terceira pessoa do singular. Agora volta ao normal. Do we work? Nós trabalhamos. Do you work? Vocês trabalham? Do they work? Eles ou elas trabalham? Aqui nós tivemos a forma interrogativa. Agora, a forma negativa, né, vocês já conhecem os auxiliares, né? Don't e doesn't. Don't e doesn't. Mais uma vez, eu vou usar o doesn't para quando o sujeito for terceira pessoa do singular. He, she, it. Eu não trabalho. I don't work. I don't work. Você não trabalha. You don't work. Porém, quando for sujeito terceira pessoa, doesn't. Doesn't. Ele não trabalha. He doesn't work. Ela não trabalha. She doesn't work. Lembrando que work é também funcionar. Trabalhar. Então, o relógio não trabalha, né? O aparelho. It doesn't work. Não funciona, né? Aqui voltamos ao normal. Nós não trabalhamos. We don't work. Vocês não trabalham. You don't work. Eles não trabalham. They don't work. Ok? Então, lembrando que don't nada mais é do que a contração de do mais not. Do mais not. Don't. Does mais not. Doesn't. Ok? Então, nós vimos que quando o sujeito for terceira pessoa do singular, nós acrescentamos o S ao final do verbo. Certo? Só que, na maioria dos verbos, eu vou acrescentar o S. Work, works, speak, speaks, writes, loves. Ela sempre fala sobre a escola. Ao verbo to talk. She always talks about school. Acrescentei o S. Porém, por uma questão mais ortográfica, quando os verbos terminarem em S, CH, SH, XO, nós acrescentamos ES ao final do verbo. Kisses, reaches, washes, fixes, goes. Então, olha o verbo lavar, to wash. Ben never washes his hands. O Ben nunca lava suas mãos. Nesses tempos de crise de coronavírus, é melhor ele lavar mesmo as mãos, né? Então, quando o verbo termina com essas terminações, eu acrescento ES. E quando o meu verbo terminar em Y e for antecedido de consoante, eu vou remover, tirar o Y e acrescentar IES. Olha o verbo to study, estudar. Termina em Y e antecedido por D. Então, olha como que fica o verbo na terceira pessoa do singular. Mary sometimes studies at night. Mary às vezes estuda à noite. Vejam bem que eu coloquei a terminação IES. Pessoal, eu trouxe aqui alguns exemplos do livro de vocês. Frases que nós já trabalhamos, que vocês estudaram, usando o Simple Present na forma afirmativa. Então, são exemplos do livro de vocês. Todos esses verbos que eu coloquei de amarelo estão no Simple Present.
Teachers want to engage the students. My sister always talks on the phone. The girl studies at IFES. The girl and her brother study at IFES. She never does her homework. Paul spends long hours online. Internet users spend long hours online. Emily hates computer and social networking. Vocês perceberam que quando o sujeito foi terceira pessoa, eu coloquei o verbo na terceira pessoa, acrescentei o S. Ó, talks, eu tô falando dela, my sister, por isso terceira pessoa. Paul, ele, he, terceira pessoa, spends. Por que aqui não tem S? Porque eu tô falando de usuários da internet. É plural, não é terceira pessoa do singular. Emily hates, terceira pessoa, she, Emily hates. E aqui eu tenho forma negativa. Então eu usei don't e doesn't. Teachers don't want to engage the students. My sister doesn't talk. Por que eu usei doesn't? Porque eu estou falando da minha irmã, she. Vejam bem, gente, que na forma negativa, quando eu uso auxiliar na terceira pessoa, o verbo fica no seu infinitivo, fica na sua forma normal. Porque eu já tenho auxiliar aqui, ó, doesn't. Ele só leva S na forma afirmativa. The girl doesn't study at IFES. She doesn't study at IFES. Agora, quando é plural, aí o verbo é don't, né? O auxiliar, né? The girl and her brother don't study at IFES. They don't study at IFES. She doesn't do her homework. Ela não faz seu dever de casa. Paul doesn't spend long hours online. Paul não gasta muitas horas na internet. Internet users don't spend long hours online. Emily doesn't hate computer and social networking. Então, onde eu usei doesn't aqui, era porque o sujeito era a terceira pessoa do singular. Ora com o pronome, ora com, né, o sujeito, my sister, the girl, ok? E para terminar, nós temos short answers, que são formas simples, curtas de responder em inglês. Por exemplo, do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Você vai responder yes. Se você gosta, yes, I do. Então, eu não falo yes, I like. Eu uso apenas o auxiliar. Por isso que é short answer, resposta curta. Do you like ice cream? Yes, I do. Does he play football every day? Ele joga bola todo dia? Se fosse sim, yes, he does. Eu tenho que voltar e buscar o auxiliar. Porém, aqui eu coloquei na forma negativa. No, he doesn't. Então, eu não preciso repetir. No, he doesn't play. Apenas não, no, he doesn't. Acabou. Do they wash the car on Mondays? Yes, they do. Does Penny work? A Penny trabalha? Yes, she does. Se ela não trabalhasse, no, she doesn't. Do Paul and Jim go to school? Yes, they do. Então, para responder, eu preciso voltar a buscar o auxiliar que foi usado no começo. Do na pergunta, do na resposta. Does na pergunta, does na resposta. Ou doesn't, se for negativa. Ou don't, se for negativa. Ok?
Does Liam watch TV at night? No, he doesn't. Não, ele não assiste. Se ele assistisse, yes, he does. Então, nós chamamos, pessoal, isso de short answers. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido um pouquinho mais, algumas dúvidas estejam sanadas. E em breve teremos mais vídeos. Continuem estudando, continuem antenados, beleza? Então é isso. Bye bye, guys. Take care.